galera, voltamos aqui a tratar do tema fontes de energia. Discutimos no nosso encontro anterior as classificações das fontes energéticas. Mostramos um pouco também do consumo de energia no planeta e da matriz energética mundial. Hoje nós vamos prosseguir destacando algumas fontes de energia em especial. Eu chamo a atenção sua para um gráfico que apresentaremos agora. Bem, nós observamos aqui, não é, um gráfico diferenciado, um gráfico bastante, digamos assim, diferente do que convencionalmente você tem observado. É um gráfico que traz aqui uma perspectiva, né, de análise desde 1971 até uma projeção a 2030 do crescimento do consumo mundial de energia. E aí você observa que, de maneira geral, fontes como o petróleo, a eletricidade, o gás natural, a biomassa, o carvão, vem crescendo. No entanto, é importante observar, né, aquilo que nós discutimos ao final do nosso encontro anterior. Algumas fontes têm aumentado o seu consumo, embora a participação no conjunto das fontes de energia esteja menor, né, ou seja, a questão do percentual. Bom, mas aí nós observamos o quê? O comportamento da participação, que se dá pela largura de cada faixa de cor, não é? E efetivamente aí a gente confirma que o petróleo, durante todo o período aí, se apresenta como principal fonte de energia. E uma outra coisa é a análise do próprio crescimento dessas fontes em matéria de participação. Então você observa, por exemplo, que algumas faixas, né, estão apresentando uma inclinação maior no que diz respeito à participação das fontes de energia, ou melhor dizendo, do crescimento, né, dessas fontes em matéria de consumo. Ok? Então, esse é aquele tipo de análise que você vai fazer observando o gráfico, lendo as sentenças lá na hora da prova, né, observando direito o que se quer, observando corretamente o que se quer. Ok? Bom, agora nós temos uma tabela destacando uma fonte especial de energia, né, o carvão mineral, especialmente na versão de hulha. Ora, a hulha é o carvão mineral industrial, é aquele mais explorado mundialmente falando. E aí nós temos uma lista com os maiores produtores: a China, os Estados Unidos, a Índia, a Austrália, a África do Sul, Rússia, Indonésia e Polônia. Disparadamente, China e Estados Unidos são os maiores produtores desse tipo de carvão. Não é? A hulha, ela é um tipo de carvão que está dentro de uma escala, e essa escala apresenta 4 fases, né, de referência de enriquecimento do carvão mineral. Agora, você lembra como o carvão mineral ele se forma? Bom, é justamente dessa maneira que você pensou agora, tá? Talvez alguém tenha ficado com dúvida aí do outro lado da tela. Bom, o carvão mineral é produto do soterramento de primitivas florestas. Essas florestas, depois de soterrada, sofreram naturalmente uma fossilização. E esse processo de fossilização implica, em questões físico-químicas que levam aquilo que era vegetal, aquilo que tinha digamos, uma característica, de planta, a se tornar algo mineralizado, ok? Ou seja, nós temos aquilo que era essencialmente árvore virando rocha, tá? Então, dentro desse processo físico-químico, acontece um enriquecimento, podemos dizer assim, tá certo? Da matéria. E esse enriquecimento diz respeito ao teor de carbono. E quanto mais carbono na composição do carvão mineral, maior é esse poder de queima, maior é esse poder calorífico, porque isto aumenta a sua durabilidade. Cuidado para não confundir, no entanto, esse carvão que se forma no subterrâneo, a partir do soterramento de florestas, com aquele carvão que vem da queima, por exemplo, de árvores, de galhos, de madeira. Aquilo ali é o carvão de lenha, não é? E não há nenhuma necessidade de fossilização para que ele se forme. É necessário apenas tacar fogo, e com o fogo, com a queima, com a combustão, portanto, ele vira carvão. É importante lembrar que este que a natureza se encarrega de produzir no subterrâneo, a partir da fossilização, tem uma durabilidade maior e demora muito mais tempo a se formar. Ok? Essa durabilidade que eu falei, ela implica no poder calorífico, que é maior do que o carvão de lenha, que você utiliza, por exemplo, no seu churrasco. Lembra?
aquele carvão que você compra ensacado, por exemplo, numa loja de conveniência ou num armazém, é um carvão de lenha. Não é carvão mineral, é carvão vegetal, tá? Não vá se aventurar a colocar carvão mineral, por exemplo, para fazer o seu churrasco. Primeiro que você não ia suportar, né? Que ele é mal cheiroso, é bem complicado, você não ia obter facilmente carvão mineral por aí. Primeira coisa é essa, porque a utilização do carvão mineral se dá em escala industrial. E ninguém ia comer o teu churrasco, tá? Ainda tem esse detalhe. Então, bom, voltando ao nosso carvão mineral, como eu falei, existe uma escala. E essa escala se define justamente pela quantidade de carbono que está na sua composição. Mas e aí, na natureza, como é que a gente vai diferenciar isso? Bom, tecnicamente a gente pode enxergar da seguinte maneira. Acompanhe comigo a próxima ilustração. Bom, nós temos aqui um quadro que mostra justamente como mais ou menos na natureza as jazidas carboníferas se apresentam em relação à profundidade ou à distância da superfície. Note que no primeiro quadro aqui nós temos a tufa. A tufa é o carvão mineral ainda em sua formação primária, ou inicial. É aquele carvão que sofreu ainda pouco processo de soterramento ou que está num ponto relativamente próximo à superfície. A matéria está soterrada, no entanto, a quantidade de carbono na sua composição ainda está relativamente baixa, porque esse soterramento é um soterramento relativamente recente. E isso a gente observa pelas condições da superfície, onde não há praticamente aí a ocorrência ainda de vida, isso pelo menos na sua origem. Então, o poder calorífico da tufa é o poder que existe, mas ele é um poder baixo, tá? Porque o carvão ele vai adquirindo cada vez mais teor calorífico à medida em que a jazida vai se aprofundando, ela vai sendo mais soterrada, e essa matéria ela vai perdendo umidade. Segunda fase, fase do lignito. O carvão, neste caso, já vai ter mais carbono na sua composição e menos umidade. Terceira fase, o carvão betuminoso. Esse carvão betuminoso é aquele que nós vimos no gráfico anterior, na tabela anterior, e que vem a ser chamado de hulha, tá certo? É o carvão mais utilizado na escala industrial. Já tem um poder calorífico bastante interessante, muito carbono em sua composição. A quarta fase é de um carvão mais nobre e mais raro também na natureza, encontrado a grandes profundidades, o antracito. O antracito tem mais de 90% de carbono em sua composição e pouco é utilizado na escala mundial. Por exemplo, na Europa, ele veio sendo utilizado bastante em aquecedores, aquecedores domésticos, para o aquecimento doméstico. Ok? Bom, acerca disso nós vamos dar uma olhada num outro gráfico. Lembrando que o soterramento dessa matéria faz com que há uma transformação, e essa transformação se dá justamente em função de um processo de metamorfização da matéria. Então, o carvão, ele passa por um processo de metamorfização, de mudança de estado. E o condicionante para isso é a mesma coisa que você aprendeu comigo lá quando nós estudamos em geomorfologia a formação das rochas metamórficas. Calor e pressão são os agentes, então, que vão produzir essa mudança. Temos aqui uma tabela, portanto, que mostra agora o nível de carbono e a presença de outros elementos em cada uma das fases dessas jazidas carboníferas. Então, na tufa, a participação do carbono é de 60%, que aumenta no lignito para 65% a 75%. Já na hulha, o carvão betuminoso, aquele mais utilizado em escala industrial, nós temos aí cerca de 80% a 85%. E no antracito, carbono em pelo menos 90% da composição da matéria. Bom, em relação à produção de carvão mineral no Brasil, é importante que fique claro que o nosso território ele é pobre em carvão mineral, pobre em matéria de quantidade e em matéria de qualidade. A ocorrência do carvão mineral no território brasileiro é bastante restrita. Observe comigo no gráfico. Temos aqui maiores reservas e produção de carvão no Brasil nestes dois gráficos. À esquerda, o gráfico que apresenta as maiores reservas. E aí você percebe que no Rio Grande do Sul temos mais de 77% do carvão mineral brasileiro. Em Santa Catarina, pouco mais de 21%.
no Paraná e em São Paulo, pequeníssimos percentuais dessas jazidas, dessas reservas. Mas no que diz respeito à produção de carvão mineral no Brasil, Santa Catarina é líder, com mais de 67%, quase 68% da produção. Rio Grande do Sul vem em seguida e o Paraná com um pequeno percentual. São Paulo já não aparece aí como produtor de carvão. Bem, essas jazidas, pelo que você observa aí no gráfico, nos gráficos, né, e nas legendas, estão bem concentradas na parte sul do território, como você percebe agora. O carvão mineral no Brasil está praticamente restrito à região sul do país, num cinturão, né, que se estende aí desde o extremo sul do estado de São Paulo até a fronteira do Brasil com o Uruguai, pegando, portanto, aí os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Bem, como eu falei, o carvão mineral brasileiro ocorre em pouca quantidade e é de baixa qualidade, o que, de certa maneira, inviabiliza, inclusive, o seu transporte, o seu deslocamento, né? A sua exportação, digamos assim, para outras áreas do território. Praticamente só há consumo do carvão mineral brasileiro, efetivamente, nas regiões sul e sudeste, principalmente, do país. Bom, mas e a questão? Por que Santa Catarina é o maior produtor se no Rio Grande do Sul estão as maiores reservas? Bem, a pobreza do carvão mineral brasileiro faz com que o nosso país, então, seja dependente dessa fonte de energia, embora a nossa matriz energética esteja sendo modificada. O Brasil importa uma quantidade bastante razoável de carvão mineral de um grande produtor mundial, que é a China. A China exporta para o Brasil hulha, que é misturada aqui com o nosso carvão de baixa qualidade, principalmente a tufa. E daí se produz um tipo de carvão mineral, né, secundário chamado de coque. Também pode ser chamado de carvão metalúrgico. E esse carvão, ele é, em sua maior parte, transportado, né, para o consumo nas usinas, né, das regiões sul e da região sudeste do país, perdão, principalmente os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, nas siderúrgicas, por exemplo, se consome, né, no sudeste bastante carvão mineral. Agora, é importante lembrar que essa pobreza do carvão mineral brasileiro faz com que se busque, né, outras alternativas também no processamento, por exemplo, do aço na siderurgia brasileira, como, por exemplo, a utilização do carvão vegetal, o que é um fator negativo, já que degrada várias áreas de floresta, tem degradado várias áreas de floresta, não é, no Brasil. Ok? Bom, então, com esse ponto, nós vamos fechando o nosso recado acerca de fontes de energia nesse segundo momento. No nosso próximo encontro, nós vamos falar um pouquinho mais sobre outras fontes energéticas e eu aguardo você aqui. Um grande abraço, fera, e até a próxima.